Quando nós lemos esse versículo aqui, irmãos, nós vemos que João Batista, João Batista que está falando aqui, a preparação de Jesus. Amém? Nós observamos que João Batista, irmãos, ele também passou por uma preparação. João Batista, quando ele tinha 5 anos de idade, ele foi levado para o deserto. Lá no deserto ele ficou lá todo esse tempo no deserto, e saiu do deserto com 30 anos de idade e veio para Jerusalém. Mas quando ele chega em Jerusalém, ele encontra dificuldades também em Jerusalém, porque era um povo que caiu do clube, um povo que estava sedento da palavra, mas não tinha que pregar-se naquela época. Tinha pessoas ali conservadoras da palavra, mas aquele movimento Dalton, que deu uma parada, ficou 430 anos sem usar a palavra, ali ficou tudo, quando João Batista chega e começa a pregar, do jeito que ele começou a pregar, ele começou a falar, daquele arrependimento, que o povo tinha que se arrepender, que o povo tinha que se converter, e ali começou um alvoroço tremendo. Mas de repente, irmãos, ele começa a pregar, dizendo que ele estava preparando, para que viesse o outro. Amém? Veja bem aqui, no versículo que aquele que após a mim é mais poderoso do que eu, mas cuja sandália não sou digno de levar. Mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele já vinha trazendo uma promessa que Jesus estava vindo. Ele estava preparando o campo para Jesus. Amém? Então Jesus, irmãos, no segundo tópico que a gente vê, que Jesus ele começa a pregar. A Bíblia diz lá no São Lucas 30, São Lucas 3, 23, diz, e mesmo Jesus começou a ser quase com 30 anos. Então Jesus começou a pregar com quase 30 anos. A partir dos seus 30 anos, ele já começou a evangelizar, já começou a trabalhar, que ele começou a aparecer, E aí, quando ele começa a aparecer também as dificuldades, começa a aparecer as lutas, começa a aparecer tudo aquilo que estava encoberto, começa a descobrir, Porque a palavra, ela vai trazendo, ela vai fazendo mudança dentro dos corações. Quando João Batista já trouxe mudança, agora de repente chega Jesus, Jesus chega com toda aquela força e aquela mudança começa a ser construída dentro daquele parâmetro ali de Jerusalém, dentro daqueles lugares ali que nunca tinham ouvido, pessoas que nunca tinham ouvido falar da palavra, nunca tinham ouvido falar de Deus, e aquelas pessoas começam a ouvir tudo aquilo ali, e eles começam a estranhar, falam assim, opa, está vindo aí uma seita, opa, está vindo aí uma pessoa estranha, que está falando com Deus que nós não conhecemos. Pessoas ali que não tinham aquele conhecimento, que não estavam ali junto com aquele pessoal ali que fazia parte ali do Sinédrio, que fazia parte daqueles fariseus que ali estavam, aquele pessoal dos estudados, Então aquele povo, eles precisavam de alguém para ensinar, e nós observamos que Jesus estava entrando nessa tarefa para ensinar. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então Jesus ele começa a vir para ensinar. Então no tópico 3 aqui nós já vemos as manifestações, de Jesus. No versículo em São Marcos 1, 9 diz assim, e aconteceu que naqueles dias Jesus, tendo ido a Nazaré, a Galiléia, foi batizado por João, Foi batizado por João no Jordão. Amém? Então precisava que Jesus fosse batizado. Precisava que Jesus tivesse também passado por esse batismo, para que as pessoas entendessem que aquele que estava vindo também era uma pessoa humilde, era uma pessoa que eles poderiam confiar, que ele estava passando pelo mesmo processo que os outros passaram. Amém? É aquilo que acontece com você sempre na igreja. Você chega na igreja, você aceita Jesus. De repente você está na igreja, você fala assim, agora eu preciso passar por um processo mais profundo, e pede o batismo, você é batizado, você vai para as águas, você é batizado nas águas, de repente você já é batizado com o Espírito Santo, e você se interessa, você começa a olhar para a igreja e fala assim, eu tenho vontade de ser uma obreira, eu tenho vontade de ser um obreiro. Amém? Estava conversando com uma jovem que não vem, irmãos, quarta-feira, e ela falou para mim assim, pastor, eu tenho 13 anos de idade, mas eu tenho vontade de ser obreira já.
De vez em quando eu fico olhando, de vez em quando até ajudo, né? Mas eu tenho uma vontade tremenda de ser uma obreira. O que eu faço para ser uma obreira? Eu falo assim, conversa com o teu pastor, que não é daqui da sede, né? Conversa com o teu seu pastor e fale que você quer ser um auxiliar de obreira. Para que ele pode, para você começar a trabalhar, né? Aproveitar essa chama. E ela falou assim, eu vou chegar na minha congregação e vou falar para o pastor que eu quero ser um auxiliar de obreira, então. Eu vou ajudar. E eu acredito que ela vai incomodar o pastor lá, né? Porque a sede que ela estava, ele ser uma obreira, né, irmãos? Isso vem de dentro da pessoa, né? A pessoa que tem aquela sede, né, irmãos? Fala assim, não, eu quero ser um obreiro, eu quero fazer algo para a casa de Deus. Ele vem, ele fica ali, né? Enquanto não dá uma oportunidade para ele, ele não sossega, né? Ele quer fazer uma coisa, ele quer fazer outra. Ele é aquela pessoa, se o pastor está precisando de alguma coisa, fulano, você tem que ajudar em alguma coisa. A pessoa não mede esforços, irmãos. A pessoa sempre está ajudando, sempre fazendo, né? Glória a Deus. Glória a Deus. O Gabriel, aquele exemplo, né? Tá ali, ó. O Gabriel tem que estar mandando ele parar, né? Ô pastor, estou regulando o som. Tem gente que desregula todo o som, né? Tá ali, né? Ô pastor, estou regulando. Tá ficando bom. Ó, tá ficando ótimo, né, Gabriel? E o Gabriel está ali. Está aprendendo, está lutando, né? E se esforçando. Quando a banda começou, né, irmão, devagar. Hoje estão aí, já estão com um projeto. Tivemos reuniões hoje aí, projeto. Então aquela ansiedade de querer avançar, aquela ansiedade de querer fazer, né? Nós precisamos disso, se animar, né? Falar assim, não, eu preciso desses projetos dentro de mim, eu não posso parar, eu quero fazer alguma coisa para Jesus. Jesus está vindo, Jesus está aí, eu preciso de algo para mim, né? Então a ansiedade daquele povo, irmãos, era receber a palavra, né? Jesus, ele começa, de repente ele vai dando exemplo, ele vai se batiza, né? Olha só, e logo saiu da água e viu os céus abertos, né? Veja só, irmãos, que maravilha com quem participou de Jesus ali. E o Espírito Santo com a pomba descia sobre ele, né? E ouvi uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em que me comprazo. Amém? Que gostoso, né, irmãos? Quando você está apresentando o seu filho, olha, eu vou batizar, olha, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero ser diferente, eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu quero fazer uma mudança de vida, eu preciso mudar. Amém? Você acha que nós conseguimos mudar, irmãos? Quem acha, diga amém. Nós conseguimos mudar. Não é de um dia para o outro a mudança que acontece na nossa vida, né? Eu, por exemplo, até hoje eu estou me convertendo ainda, né? Até hoje ainda, sempre tem coisinhas para mim se convertendo devagarzinho, né? A gente vai um processo lento, um processo gostoso, né? Então a gente não pode desanimar com isso, não. Você fala assim, não, eu tenho jeito sim, eu vou lutar pela minha salvação. Glória a Deus. Uma vez eu falei, né, contei para vocês que falei assim, agora eu estou tranquilo, agora eu sou uma pessoa humilde, né? Estou sossegado, ninguém vai conseguir me derrubar tão fácil. E eu estava tranquilo no trânsito, né? A pessoa veio, me apontou, me fechou, eu falei assim, agora você vai ir. Vou te fechar também. E de repente o Espírito Santo vem embora e fala assim, mas você não falou que estava manso, você não falou isso, não falou aquilo. Mas na hora, irmãos, veio aquilo na minha mente. E eu peguei, irmãos, e falei assim, Jesus amado, me perdoa. Eu saí atrás do rapaz para pedir perdão para ele, mas ele, por aqui, né, irmãos? Saiu fora, né? Mas por quê? Mas eu me sentia, né, irmãos, envergonhado. Pensa, uma pessoa que se sentia envergonhada. E hoje eu estou me policiando nisso daí, né? Eu tinha muita facilidade de ficar nervoso assim quando uma pessoa me deixava no trânsito, esse tipo de coisa aí, o inimigo sabia onde me pegar. E hoje ele já tem um pouco, né? Ele já tenta, mas não consegue, né? Depois estava indo para o centro do estado, de repente veio um rapaz e ele fechou meu filho, né? Ele falou, você já viu que subiu o sangue dele? Eu falei assim, eu pensei, ele vai querer podar e querer fazer uma coisa. Eu falei, para por aí. Deixa o rapaz ir embora, né? Por quê?
Isso vem, é um sangue, né? A pessoa se esquenta na hora ali. Mas a gente tem que ir controlando isso aí, irmãos. Amém? Tem que ir controlando. Ah, acabou o nervosismo? Não, eu sou um pastor nervoso, irmãos, mas eu sei me controlar. Amém? Eu sei me controlar nos momentos, né, que temos que se controlar, né? Para isso você tem que orar, você tem que buscar para Deus te abençoar. Você não lembra de Moisés? Moisés era nervoso, ele ficou 40 anos no deserto, voltou mansinho. Amém? Então isso, Deus vai preparando, Deus vai nos moldando, vai controlando, vai nos abençoando dia a dia, Ele vai nos moldando. Amém? Quem quer ser moldado, diga glória a Deus. Mas você tem que inventar isso daí. E vai coxando devagarzinho. Deus vai te preparando devagarzinho. Daqui a um tempo você olha e fala assim, mas olha só a diferença do passado com agora. Olha só como é que eu estou. Olha só o tempo que o passado que era. No tempo do passado eu fazia isso, fazia aquilo, mas olha a diferença. A diferença as pessoas começam a ver, irmãos, em você. Amém? E é tão gostoso quando as pessoas começam a ver. E Deus, Ele tem uma grande obra na sua vida, Ele tem mudança de vida, Ele vai fazer coisas grandes. Amém? Aleluia. O processo é muito grande, muito bom na sua vida. Amém? Quando nós vamos para a igreja, nós vemos doente, nós vemos ruim. Muitas vezes, né, irmãos, eu me lembro quando eu vim para a igreja, eu tinha um problema sério na coluna. De repente, Jesus me curou a coluna. De repente, eu tinha um problema na cabeça, Deus me curou a cabeça, né? E foi curando aos poucos. Amém? Em 2017, os irmãos todos sabem, eu passei pelo câncer. Ah, mas o pastor também passa pelo câncer. Cara, quem passa, irmãos? Nós somos iguais, todo mundo. Amém? E Jesus, Ele foi fazendo um processo, foi curado do câncer. Estou hoje aí, irmãos, completamente curado e glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então basta, irmãos, nós se colocar na presença do Senhor e deixar a palavra fluir dentro de nós. Amém? De repente você chega hoje aqui e fala assim, pastor, eu estou desanimado, eu preciso de um conselho, eu preciso de alguma coisa, eu preciso ser curado. Aguarda no Senhor, peço para o Senhor, eu vim aqui hoje, eu quero receber a minha bênção, eu quero receber a minha vitória. Deus vai te dar a sua vitória nas suas mãos para você. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O quarto tópico aqui, irmão, diz assim: experiência que passou Jesus antes de entrar no seu ministério. Amém? A experiência foi muito grande, né, irmãos? Veja só no versículo capítulo 4 de Lucas, né? Capítulo 4, versículo 1. E logo o Espírito impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, né? Tendo tentado por Satanás. Amém? Você viu quando você começa a querer fazer, quando você começa a querer buscar a presença de Deus? Você vem para a igreja e de repente você chega na igreja e fala assim, agora acabou minhas lutas, né, irmãos? Eu não quero enganar ninguém, não. Daí que a luta vem, amém? Daí que vem a afronta. Mas só que essas afrontas você vai vencer com vitória em nome de Jesus. É gostoso você lutar e você perceber que o Espírito Santo de Deus está lutando por você. Amém? E tem os anjos do Senhor acampando do teu lado. Veja bem aqui, irmãos, continuando aqui ainda, né? E vivia entre as feras e os anjos o serviram. Amém? Então ele vivia, não veio nada acontecia com ele, mas os anjos ainda o serviam. Amém? Ele era acampado ali dos anjos, os anjos cuidavam. Amém? Quem sabe você está hoje aqui, para você chegar aqui, quantos anjos teve cuidando de você, quantas barreiras ele livrou você, quantos momentos no trânsito ele te livrou. Amém? De repente você não entende isso aí. Aleluia, Jesus. Às vezes acontece alguma coisa, né, irmãos? Eu contei de manhã aqui, esses dias atrás aí, eu tive que levar meu carro para a oficina e a chave do portão ficou no carro. Eu emprestei o carro do meu genro e troquei em garagem, né? Então, só que quando eu coloquei na garagem, eu peguei e coloquei o cadeado que era o meu, só que a chave estava lá, o carro onde na oficina. E eu levantei 5h30 para mim orar, quando eu coloco lá, eu vou colocar a chave, não dá certo, para assim, não, nós não temos a chave, hein? E agora? De
minha esposa ligou para ligou para uma evangelista Rita, eu liguei para o pastor aqui, e nada que dá certo. Eu falei assim, sabe de uma coisa? Nós não vamos para a oração hoje, eles vão se virar hoje. Nós vamos orar em casa. Mas eu comecei a me aprontar, fui me aprontando, e vim de a pé, né, irmãos? Está 4 quilômetros lá de casa até aqui, vim de a pé. Falei assim, não, vou de a pé. Cheguei aqui, ainda peguei aqui o irmão que estava fechando a igreja para ir embora, né? Falei assim, e daí continuei a oração aqui na igreja. Mas aquilo já veio para mim assim, um pensamento assim, grande livramento Deus me deu. Amém? Todo aquele processo aconteceu para que eu não saísse do carro naquele momento. Então nós não entendemos esse processo que Deus faz na nossa vida. Amém, igreja? Então Jesus, ele tinha aquele momento dele ali, a hora que ele se propôs para fazer a obra, a hora que ele se propôs para fazer o momento de trabalho dele, e ele começou a se consagrar, que ele foi para o monte, né? Nós começou a vir Satanás tentar a vida dele, né? Talvez tem pessoas que estão aqui no nosso meio, que você saiu das drogas, e ele vem e começa a te oferecer para você algo, né? E você é tentado, irmão, você resiste. Quando você resiste, você fala assim, eu estou sendo vencedor. Amém? Aquele que gosta da bebida, né, irmãos? Ele tenta trazer para você, e você fala assim, eu não estou resistindo, eu não gosto mais disso, eu não faço mais isso. E você começa a resistir essas coisas, e você começa a sentir que você está forte, que você não está mudando. Amém? Você começa a renunciar a essas coisas, aquela coisa que você não gostava no passado, né? Você sabe que a gente fazia coisas no passado, desse dia eu estava relembrando, né, irmãos? Não sei do que eu estava falando, e no passado eu gostava muito da banda Nazaré, né? E eu até gostava, a gente tinha até uma banda, um instrumento que nós tocávamos em banda, né? Em saraus, né? Muita gente que não sabe o que é sarau, né? Mas um movimento em casa, coisa assim, sabe? E a gente fazia esse trabalho assim, né? Com a mocidade daquela época, era muito gostoso. Só que eu era muito, né, na banda Nazaré. E todo lugar que eu ia, como eu era o líder ali para fazer aquilo ali, eu sempre colocava as músicas que eu queria, né? E aquilo ali, sabe que ele penetra na cabeça, irmãos, fica todo o tempo. De repente eu estou passando em algum lugar que eu escuto aquelas músicas do Nazaré, meio longe, ela me chama a atenção, né? E esse momento eu estou até batendo um pezinho assim, ó, né? Do Nazaré ali, né, irmãos? Por quê? Porque aquilo ali penetra. Eu vejo assim que ele toma a gente, né? E eram umas músicas boas, né? Que a gente ouvia. Quem conheceu essa banda aí? Quem conheceu? Olha, tem muita gente que conheceu a banda Nazaré, né? E coisas que é difícil, né, irmãos? Deixar, né? Mas eu sofri muito para deixar esse tipo de coisas, né, irmãos? Esses vícios que tinha. Mas quando eu fui deixando, Deus foi me libertando. Por isso eu falo para vocês que é um processo devagar, mas é um processo gostoso, e você vai vendo a diferença que vai acontecendo na vida. Amém? E é tão gostoso quando as pessoas falam da gente, olha, aquela pessoa mudou. Amém? Como era aquela pessoa? Então Jesus, ele começou a passar essas lutas, irmãos, e nós começamos a observar o quinto tópico que diz assim, como foi Jesus ungido para a sua obra, né? Veja bem em Atos 10:38. E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, a qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Quem ungiu Jesus, irmãos? Aqui em Atos, a Bíblia está falando, o próprio Deus ungiu Jesus. Não é bonito isso? O próprio Deus fez essa fação, vou ungir para que ele venha pregar que aqueles que são oprimidos pelos diabos, aquele que é oprimido pela enfermidade, isso tudo agora ele vai ter esse poder para praticar e fazer aquilo que ele bem entender. Amém? Assim Deus dá essa oportunidade para nós aqui também hoje. Nós podemos ter esse privilégio, irmãos, que Deus dá para nós, colocar a mão sobre a sua cabeça e você sair daqui completamente curado. Quem estava no culto de manhã aqui, irmãos? Tinha alguém aqui que tem a mão atrás, essa irmã, o pastor estava ali. Tinha uma irmã, irmãos, que ela estava lá atrás. A revelação foi para ela de uma outra conhecimento. E quando ela levantou de lá, ela vinha arrastando a perna de lá para cá, nem desse jeito, ó.
vinha. Não é assim, pastor? Eu tenho para mim que a senhora fez. Eu não sei, mas de ontem para cá eu não consigo andar mais. Quando ela chegou aqui na frente, aqui, nós olhamos para ela e falamos: esse espírito de enfermidade, sabe agora em nome de Jesus. A mulher ficou normal. Ela pulava de alegria. Amém? Assim que Deus Ele dá essa autoridade para nós, irmãos, nós precisamos ter essa autoridade para sai em nome de Jesus. Amém? Deus deu essa autoridade para Jesus e Jesus está dando essa autoridade para nós aqui nessa noite. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. O último tópico para nós encerrarmos. Tem mais, nós vamos encerrar porque não dá mais, né? Aonde começou o seu ministério? Aleluia. Então, pela virtude do Espírito Santo, Jesus a Galileia. Jesus para a Galileia. A sua fama correu por toda a terra e redor. Ensinava-as nas sinagogas, por tudo era louvado. Amém? Aonde Jesus ia, né? Aquele povão. Então ele começou a fazer, ele começou a se pastorear, ele começou a juntar povo, né, irmãos? João Batista veio, Deus com um empurrão, e aí ele começou. Hoje, se nós estamos aqui, é por causa desse evangelho. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então se coloque de pé, por gentileza, e louve o seu pastor. Glória a Deus. Glória a Deus.